que eu tenho uma maioria, pouca gente não concordou. Então, abra por favor a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Ah, pastor, você gosta muito de pregar Antigo Testamento, né? Eu prego a Bíblia. E Bíblia é Bíblia. Fato é que o livro do Gênesis é um livro que me chama muito a atenção e eu já li esse livro 50 vezes, o livro do Gênesis. Eu gosto muito de pregar no livro do Gênesis, aí sim. Mas a Bíblia eu prego ela numa toda e só que parece que as pessoas só veem quando eu prego no Antigo Testamento. Mas eu prego em toda a Bíblia, não tem problema nenhum com a Bíblia não. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. Versículo 19. Está escrito: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. Voltaram, chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher. E lembrando-se dela, o Senhor. Só esse versículo. Tem uma outra versão que diz: e lembrou o Senhor dela. E uma outra que ainda diz: e achou graça diante do Senhor. Fato que pode mudar a escrita, mas o teor da mensagem será sempre o mesmo. Então vamos orar. Pai, rogamos que haja esclarecimento, iluminação e orientação mediante o Teu Espírito Santo, para compreendermos o que está nas entrelinhas do texto. Se o Senhor nos trouxe até aqui, é porque o Senhor tem algo a comunicar ao nosso coração. Isso eu peço em nome de Jesus. O Senhor fale ao nosso coração, porque estamos desejosos, carecidos de ouvir a sua voz. Cantamos louvores, levantamos as mãos, adoramos, nossa alma se alegrou, nosso coração ficou jubiloso, ofertamos, dizimamos na tua casa, mas agora queremos de uma forma mais explícita e contundente ouvir o Senhor falar. Fala, Senhor, porque o teu povo anseia ouvir a tua voz. Repreende toda seta, todo cansaço, toda tentativa do inimigo de nos tirar daqui de dentro, nos levar lá para fora, ainda que momentaneamente, para roubar de nós a porção da palavra. Repreendido está no nome de Jesus todas as artimanhas e todas as investidas de Satanás para nos impedir de ouvir a tua palavra nessa noite. Eu te oro não em meu nome, mas em nome de Jesus, o Cristo, o Senhor da igreja. Amém. Como eu disse, esse texto é um texto que muda de acordo com as versões, mas na realidade o teor será sempre o mesmo. Em suma, pano de fundo, esse é o momento onde Israel estava
totalmente afastado, distante do caminho do Senhor. O sacerdote Eli, corrompido. Os seus filhos, que dariam sucessão ao ministério sacerdotal de Israel, fazendo práticas e fazendo coisas que desagradavam ao Senhor, profanando o templo, o que existia de mais sagrado na face da terra, eram profanados por aqueles que deveriam ser de fato, aqueles que deveriam cuidar, para que tais práticas, tais coisas não viessem a acontecer. O momento é ímpar, porque a partir da morte do sacerdote e dos filhos, quando Eli recebe a notícia que a arca da aliança havia sido roubada na guerra, os filhos levaram a arca em desobediência, Ofni e Finéias totalmente desobediente às práticas religiosas e ao pai, levaram a arca para tentar vencer uma batalha, uma guerra que Deus já havia falado que estava perdida, mas não estava perdida pela força do adversário, estava perdida exatamente pela corrupção do gênero humano sacerdotal que estava vivendo naqueles tempos. E aí existe nesse período uma mulher que mexe comigo, porque essa mulher, Eduardo, aproximadamente 20 anos, casada com esse homem chamado Elcana, sim, aproximadamente 20 anos de casamento, sem poder ou estando impedida de gerar, de conceber, de dar à luz. Fato é, de que quando uma mulher casa-se, hoje não mais, na realidade hoje os casamentos estão sendo feitos e em vez de filhos estão adotando pets. Já ouviram? Do lado lá, outro dia eu passando aqui com a Vitória, aqui para trás, aqui eu não sei o nome das ruas, né? Ali perto de onde estava a Laninha hoje, entregando um negócio ali. A mulher gritou: Arthur, não é teu filho não, Dulce, sai da rua. Aí eu segurei, né? Falei, vai sair uma criança, né? Partiu um cachorro, um bacezinho igual o meu, todo reboladinho, atravessou na frente do carro. E as pessoas hoje, de fato, estão casando-se e focando na sua vida profissional. Nada contra você focar, você querer galgar lugar melhor, nada contra. O problema é que quando a gente casa-se, a gente já casa pensando, eu não vou ter filhos, a gente já foge a uma regra bíblica do livro do Gênesis. Quem vai dizer que a gente precisa casar e dar esses casamentos, e o casamento ele precisa ser para povoar a terra. E como é que se povoa a terra? Se não gerando. Então, hoje, não estão se observando muito esse costume. E pasme, isso vem até de famílias evangélicas. O problema é de que quando isso é uma opção sua, amém, é tua vida, é teu casamento, você tem direito. O problema é quando você quer exatamente o contrário, e por forças das circunstâncias é impedida, ou impedido. Aí, coisa muda. Essa mulher então casou-se. Penso eu, que o casamento dessa mulher não foi um casamento arranjado. Embora Eucana fosse da tribo de Benjamim, não tem nenhum relato bíblico dizendo de um acordo entre os pais. Meu filho vai casar com a sua filha vai se casar com o meu filho, beleza, vamos unir a família, uma aliança. Não tem. E eu digo mais, que esse homem, ele amava a sua esposa, a sua mulher, por quê? Porque quando essa mulher ela era humilhada pela sua rival Penina, ele a consolava,
a confortava. Ele dizia, não fica triste, come aí um bocado. Eu acho interessante que é um dos primeiros sintomas de que a gente não está bem. É quando a gente não tem um apetite. A comida pode ser aquela mais saborosa, aquela que você gosta. E eu falo em comida, eu já penso, eu não tenho problema, não tenho dificuldade com comida não. Eu gosto de comer, sabe? Aí assim, eu não tenho esse problema. Eu tenho vamos dizer assim, uma rejeição. Macarrão. Explico por quê. Casa de pobre, meu cunhado está aí, Rogério. Casa de pobre, macarrão vira carne. Dia de domingo é feijão, arroz e macarrão. Quem passaram essa fase não, amém. Mas eu vou fazer uma fase dessa. E quando era feijão, arroz e macarrão, eu sabia que o macarrão era a carne do prato. Aí eu vou trabalhar numa empresa e Deus me deu a oportunidade de trabalhar num lugar que eu podia escolher a comida, porque era uma construção civil, eu trabalhava no departamento administrativo, então fazia parte da administração, de maneira que era eu e o irmão que eu tinha, que era mais velho que eu, que fazia o pedido das comidas. E todo dia vinha macarrão na minha quentinha, eu já estava ficando agoniado com aquilo. Teve um dia que eu queria jogar a quentinha no teto do... Falei, pô, o que está acontecendo? Eu fui falar com o dono do refeitório e falei, você fala que não quer macarrão, mas quando desliga o telefone, 2 minutos depois, teu irmão liga para mim e fala, pode botar macarrão na comida do meu irmão. Que se eu odiava macarrão, meu irmão só podia comer macarrão. Só comia macarrão. Podia fazer de manhã, de tarde, de noite, a hora que for ele comia. De maneira que a vivência ou a experiência que nós tivemos quando criança, uma me marcou de forma negativa, a outra de forma positiva. Aí o Elcana tentava dar comida, Marquinhos, para ela, come. E assim, come, filha, que eu estou trazendo para você, diz a Bíblia, né? Eu não. Ele dava porção dobrada, ou seja, come muito. E hoje tem um estudo que já comprova isso, que quando a pessoa ela se torna de fato obesa, já impossibilitada de se locomover, e aí vão estudar essa pessoa vai passar pelos psicólogos, aí vão detectar que foi algum problema na sua infância, algum problema vivido no passado, e ela resolveu se esconder atrás da comida. De maneira que a comida não resolve o problema de ninguém, a não ser que a gente esteja com fome. Comer vai ser bom, mas a comida não poderia resolver o problema da Ana. E eu fico pensando, e penso com tristeza, porque quando ele casou com ela, ele pensou em ter filhos, ele pensou em uma família grande, numerosa, mas essa mulher é impedida de gerar. Aí o texto bíblico vai dizer de que eles subiam todos os anos, dar-se a entender que então, mais de um ano, ele fazia isso. Estudiosos vão dizer de que, pela fala do Elcana, ele diz para Ana, Ana, por que choras? Acaso não sou eu melhor do que 10 filhos? Era o número de filhos que ele já tinha. Pensa, ela casou-se, primeiro ano, vai aí, de repente começa a cobrança, a família, os avós querem ser avô, querem ser avós, cadê o neto? Nada acontece. Segundo ano, tá ruim. Aí já começa a olhar, ou o problema é dele, ou o problema é dela. Mas nesse tempo, Deus não aprovava, nunca aprovou a poligamia. A sociedade aprovava, apoiava, era conivente. Não é porque todo mundo está fazendo que é certo. Não é porque os outros fazem que a gente vai fazer. E aí, Elcana resolveu que queria arrumar uma outra companhia para que essa sim pudesse perpetuar o seu nome na história e pudesse gerar filhos, o qual ele não os tinha.
E aí começa então o martírio de Ana, porque Ana agora se esbarra, vamos dizer assim, nos corredores da tenda. Penina de repente com um na barriga, um na mão, o outro no peito. Ela diz assim: minha filha, olha só, 4 horas da manhã, essa luta de sempre, você sabe, né, como é, né? Ah, você não sabe não, né? Você nunca gerou. Pensa, o que é ser humilhada, ofendida, perseguida, maltratada dentro da sua própria casa? Um ano, 2, 3, 10, 15. Estudiosos vão dizer entre 15 e 20 anos acontecerá isso. Mas pasmem que esse tempo de esterilidade não a impediu de produzir, de trabalhar. Ela estava impedida de gerar, mas ela não estava impedida de trabalhar. Prova disso é que ela sobe com o seu marido todos os anos para adorar, uma vez ao ano, a casa do Senhor. E num desses dias, o sacerdote ele observa que essa mulher está orando, ou melhor, que ela está mexendo os lábios, mas som nenhum sai da sua boca. Eu particularmente, costumo orar de uma maneira mais efusiva, mas isso não quer dizer que você está orando em silêncio, Deus não está ouvindo sua oração. Diz única e exclusivamente que cada um é diferente do outro. Eu tenho a minha maneira de ser, meu jeito de orar, e você tem o seu. Amém, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente deixa de orar por causa das circunstâncias da vida, por causa dos intempéries do dia a dia. E a Ana então nos dá a primeira lição. Independente do que esteja acontecendo na sua vida, independente de como estão as coisas às suas voltas, não desista de subir até a casa do Senhor para adorar a Ele. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como foi a sua semana, eu não sei como foi o seu dia, mas eu sei de uma coisa: se você se desprendeu de tudo isso que te cercou essa semana e chegou até aqui, adore a esse Deus, porque é através da tua adoração que Ele vai derramar bênção na sua vida, na sua casa e na sua família. E aí então ele observa e fala assim: não tem alguma coisa errada. E aí diz assim: você está bêbada? 1h dessas da manhã? Estou parafraseando, né? Ela diz: não, meu senhor, tua serva não bebeu bebida alcoólica. Eu estou orando com amargura de alma. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando nós abrimos a nossa boca para orar, Deus ouve. Mas quando nós rasgamos a nossa alma e oramos, Deus age. Essa frase é digna de história. Cadê a mídia? Quando nós levantamos a nossa voz para orar, Deus ouve. Mas quando rasgamos a nossa alma para orar, Deus age. Ele está agindo na sua vida nessa noite. E aí eu quero chegar exatamente nesse texto, que diz o texto: lembrou-se o Senhor de Ana. Minha irmã, meus irmãos, Deus vai se lembrar de você. A nossa mente esquece. Eu falei isso aqui em outra mensagem. Às vezes a gente combinamos algo com alguém e a gente esquece. A nossa mente falha. A nossa mente envelhece. A nossa mente é acometida de enfermidades, tais como Alzheimer, esclerose, demência. Mas a memória de Deus não envelhece. Deus não se esquece. E então vim dizer: assim como Deus se lembrou de Ana, Ele vai se lembrar de você. Porque você, ainda que esteja impedido de gerar, você tem produzido para o reino. Você continuou trabalhando. Prova disso é que você está aqui nessa noite. Então eu quero te desafiar: quando você não tiver mais forças para orar com a boca, para gritar, rasgar os céus, rasga a sua alma, porque Deus vai agir.
É eu que estou dizendo, não. É o texto. Soninha, ela só mexia a boca. E aí, a falta de ligação entre esse sacerdote e Deus era tanta, que ele vai achar que essa mulher está bêbada. Aí vem a segunda lição. Às vezes nós não recebemos algo, e aí a gente não recebe, a gente vai procurar alguém para poder ter dessa pessoa um direcionamento, mas essa pessoa está totalmente desligada de Deus, ostenta títulos, mas não ostenta joelho no chão, ostenta títulos, mas não conhece, não tem mais intimidade com a voz de Deus. Esse homem aqui está sem ligação nenhuma com Deus, porque quando Deus chama Samuel, é porque Deus já estava cansado de falar com ele, não ouvir ou não atender. E às vezes a gente vai tomar conselhos com pessoas que até são qualificadas, mas que estão despreparadas pelo momento que estão vivendo. A Ana, ela chegou até o templo, e em hora alguma ela chegou até ele para abrir o seu coração. Foi ele quem foi até ela, porque ela dá uma lição para nós. Não devemos abrir a nossa intimidade com qualquer um, ainda que esse ostente um título de sacerdote, ainda que esse ostente um título de pastor, ainda que esse ostente um título de oficial da igreja. Tenha discernimento e seja criterioso e criteriosa com quem você vai abrir as gavetas da sua intimidade. A Ana chega nesse dia, e aí o texto que nós lemos diz isso: levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana. Adoraram, subiram a casa, adoraram, ofereceram sacrifícios na madrugada, voltaram a casa. E sabe qual é a terceira lição? Não adianta só orar. A gente também precisa agir. Tem muitas coisas que às vezes deixam de chegar até as nossas mãos porque nós negligenciamos exatamente a última parte da oração, que é exatamente a ação. É ir em direção àquilo que você quer. É ir em direção àquilo que você busca. É ir em direção àquilo que você pede. Quando nós entendemos isso, e aí o texto diz assim, ó, e lembrou-se o Senhor de Ana. Não é que Deus tinha se esquecido dela, é que chegou o dia em que a conexão de adoração dessa mulher foi tão verdadeira, tão genuína, que os céus entrou em conexão com a terra e ela coabitou com seu marido e engravidou, concebeu e passou a gerar o filho. Aí alguns já pregaram isso e dizem sempre isso, né? Ana queria um filho e Deus precisava de um profeta. Ana queria um filho e Deus queria Ana. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac, quem Deus queria? Abraão ou Isaac? Quando nós entendemos que as coisas às vezes estão acontecendo de uma forma que fugiu ao nosso controle, é Deus nos preparando para entrar em posição, para que uma vez entrando na posição nós recebamos dele. Porque tem coisas, tem enfermidades, tem circunstâncias na nossa vida que vai acontecer conosco única e exclusivamente para nos aproximar mais de Deus. E é tão lindo quando a Bíblia diz assim, tem enfermidade que não é para a morte. É para quê? É para glorificar o nome do Senhor. Então, essa mulher nos dá a terceira lição de uma forma que nós precisamos guardar isso. Não adianta só orar, precisamos agir. E eu não sei se você sabe, mas a terceira lei de Newton diz que para cada ação há uma. A tua ação aqui nessa noite está gerando uma reação no trono do meu Deus. A tua ação aqui essa noite está gerando uma reação na tua casa.
A tua ação aqui nessa noite está gerando uma reação lá no seu trabalho, na sua empresa, na sua família. Eu não sei aonde é, mas eu sei de uma coisa: há poder na nossa oração. E então eu queria te desafiar, assim como Ana orou e recebeu do Senhor, Deus se lembrou dela. Vamos orar então. Você quer receber essa oração?